Paz do Senhor, mulheres que oram, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento de você com Deus, estudo de sua palavra. Nós estamos há 20 dias do nosso estudo, Esther, um exemplo a ser seguido. Não estais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Filipenses 4, verso 6. Esther, capítulo 7, verso 1 em diante, diz assim: Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dê-se-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem, aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. E mais uma vez, Filipenses 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, ou seja, coração grato, contrito, quebrantado, triste, chorando, mas grato, sabendo que Deus sabe o que faz e que Ele sempre está fazendo alguma coisa. Olha a sabedoria que Deus deu a Esther. Ela, mediante a ameaça de morte, diante da sentença, melhor dizendo, diante daquele decreto que ela e todos os judeus morreriam, ao chamar o rei novamente, e agora ela está expondo a sua petição ao rei, ela pede o seguinte: que seja favorável, que o Senhor atenda ao meu pedido, e o meu pedido é: salve a minha vida. Salve a minha vida, salve a vida do meu povo, porque nós fomos vendidos. Olha que interessante a expressão, ela usou a expressão vendidos, ela usou a expressão de dinheiro. Só que ao mesmo tempo que ela fala em dinheiro, como se fosse lucro, ela fala em desperdício, porque ela diz assim: fomos vendidos para nos matarem, nos destruírem, nos aniquilarem. Ao mesmo tempo que ela traz a atenção do rei para o dinheiro, para a riqueza, ao mesmo tempo ela aponta um grande desperdício, um prejuízo para o rei. A outra coisa que ela aponta é a grandeza do rei. Quando ela faz isso? Quando ela fala assim: olha, se o Senhor tivesse permitido que fôssemos vendidos para sermos escravos em outro lugar, eu me calaria, rei. Por quê? Porque o inimigo do Senhor não merece que eu te perturbe por causa dele. Coloca a grandeza do rei, traz assim ao rei a reverência, traz para o rei o reconhecimento que ele precisa ser reverenciado, não deve ser incomodado por coisas tolas e que um servo deve ser grato e alegre diante do rei. Pois era assim que os reis tratavam seus servos. Eles se sentiam suficientes, ou seja, o servo, só de estar na presença do rei já era motivo para estar alegre e felizes. Lembra de Neemias? Quando ele fica sabendo da destruição de Jerusalém, e por muito tempo ele ora ao Senhor e não deixa transparecer em seu rosto a sua tristeza. Por quê? Por causa disso, dessa compreensão que os reis tinham. Só do servo estar na frente do rei já era motivo para o servo estar feliz. Então Esther está trazendo isso à tona na sua fala. Ela diz: Senhor, rei, se o Senhor tivesse nos vendido para sermos escravos, eu jamais perturbaria o rei com isso, porque o inimigo não posso permitir que por causa do inimigo eu perturbe a sua grandeza, eu demonstre a minha tristeza por causa disso. Mas não é isso, ó rei, que aconteceu. Olha
a sabedoria. Queridas, vamos fazer o seguinte, vamos seguir o conselho da Bíblia, que diz pra gente chegar perante Deus e colocar diante dele todas as nossas petições, todas as nossas súplicas, mas fazer isso com a mesma ação dos servos de Neemias, de Esther, reconhecendo que na presença do rei já é suficiente para termos motivos de alegria. Fazer isso com ações de graça, com gratidão. Porque quando a gente faz isso diante de Deus, o que precisarmos falar em outro lugar, nós falaremos com sabedoria. Teremos em nós a simplicidade da pomba e a astúcia da serpente, para não sermos pegos em armadilha e desfazermos, no nome do nosso rei, todas as artimanhas de Satanás. Esther, lembre-se, ela estava em oração, em jejum, ela, as meninas dela e todo Israel, todos os judeus que estavam ali naquela província, todos estavam orando e jejuando. Estavam chegando na presença de Deus com oração e súplica. E não tem como dar errado isso. Essa é uma receita celestial. O que eu e você precisarmos falar, falaremos no tempo oportuno, na hora certa, né? E falaremos algo que vá no coração de quem precisa. E será o que vai virar a chave e dar-nos a vitória. Tome posse disso, menina. Cala a tua boca. Dobre o teu joelho. Converse com Deus e não com mais ninguém. Entregue tudo para Ele. E na hora certa, quando você precisar abrir a tua boca, Deus te dará a sabedoria para agir e falar. Que Deus te abençoe, menina. Estou aqui maravilhada com esse estudo. Voltaremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Beijo!